tarde! Está começando agora mais um Jornal Virtual. Eu me chamo Murilo Araújo e hoje nós vamos falar sobre as angiopermas. Quem sabe aí o que é angiopermas? Vamos lá! As angiopermas são um grupo de plantas que se caracterizam por sua capacidade de produzir flores e frutos. Esse é o maior grupo de plantas existentes. Vamos ver para que servem as angiopermas. As angiopermas produzem raiz, caule, folha, flor, semente e fruto. Considerando essas estruturas, perceba que em relação às gimnospermas, as angiopermas apresentam duas novidades: as flores e os frutos, coloridos e perfumados, ou não. É das flores que as angiopermas produzem sementes e frutos. Agora nós vamos falar sobre as três características exclusivas das angiopermas. São vascularizadas, que têm raiz, caule e folhas. Tem sementes, que são óvulos fecundados e desenvolvidos. Tem frutos, estruturas que envolvem e protegem a semente, além de ser o ovário desenvolvido da planta. Tem flores, órgãos reprodutores. Onde podemos encontrar as angiopermas? As angiopermas são plantas complexas que apresentam raiz, caule, folhas, flores e frutos, e sementes. Elas representam o grupo mais diversificado de plantas, com mais de 250 mil espécies. As angiopermas ocorrem nos mais variados tipos de habitats, desde o ambiente aquático até o árido. Fique agora com um breve intervalo comercial e voltamos daqui a pouco. Sou Dolinho, seu amiguinho, vamos cantar? Voltamos com o nosso jornal virtual. Continuando com o nosso assunto sobre as angiopermas, agora vamos ver quais são as vantagens evolutivas das angiopermas: o surgimento do fruto e o surgimento de endospermas, tecido de reserva que nutre o embrião. São consideradas importantes novidades evolutivas das angiopermas, contribuindo para que esse grupo de plantas. Para as angiopermas e a magnaliófitas, é o fato do fruto fornecer proteção ao embrião. É a semente, além de ser um ótimo mecanismo dispersor de sementes. Para as angiopermas ou magnaliófitas, é o fato do fruto fornecer proteção ao embrião, ou seja, a semente. Além de ser um ótimo mecanismo dispersor de sementes, o fruto colaborou muito para as angiopermas serem as plantas que ocupam a maior parte da biosfera. Vamos ver agora a dispersão das sementes. Os frutos suculentos atraem diversos animais, o que facilita a sua dispersão. Após essa etapa, é interessante que seja explicado sobre os tipos de frutos, sua função de proteção à semente e também as adaptações que facilitam sua dispersão, propiciando a perpetuação de inúmeras angiospermas. Agora, vamos ver quais são os frutos das angiospermas. Em termos botânicos, o fruto é uma estrutura presente em todas as angiospermas, onde as sementes são protegidas enquanto amadurecem. De forma prática, os frutos são quaisquer estruturas das angiopermas que contêm sementes, que são epicorpo, mescopo e endocopo. Como se formam as angiopermas? Os frutos derivam-se do ovário das flores, após a fecundação dos óvulos em seu interior. O ovário inicia um crescimento acompanhado de uma modificação de seus hormônios vegetais, que interferem de hormônios vegetais que interferem na estrutura, consistência, cores e sabores.
dando origem ao fruto. Os frutos mantêm-se fechados sobre as sementes até pelo menos o momento da maturação. Quando as sementes estão prontas para germinar, os frutos amadurecem e podem se abrir, liberando as sementes. Estão prontas para germinar, os frutos amadurecem e se abrem, liberando as sementes ao solo ou por seu aparelho digestivo. Os frutos verdadeiros se originaram do ovário da planta, tornando-se aptos a serem ingeridos por animais que depositaram as sementes após estar passando por... Agora nós vamos falar sobre os 3 caroços das frutas: baga, drupa e pomo. Vamos começar pelo baga. O ovário uni ou multicapilar com sementes livres. Por exemplo, tomate, limão, abóbora, uva e etc. Drupa. O ovário unicapilar com semente aderida ao endocorpo duro, que no caso é o caroço. Por exemplo, pêssego, ameixa, azeitona e etc. Pomo é um pseudofruto composto por um ou mais carpelos. Por exemplo, maçã, pera, marmelo e etc. Fique com um breve intervalo comercial e voltamos daqui a pouco. Expansão com velocidade, conexão é a realidade, caminhando cada... Voltamos de mais um intervalo comercial e para finalizar nós vamos falar sobre as flores. Quais são as plantas das angiospermas? Esse grupo vegetal é o que apresenta a maior diversidade de espécies, sendo estimado um total de mais de 450 mil espécies diferentes. Entre exemplos de angiospermas podemos citar a roseira, a mangueira, o arrozeiro, o feijoeiro, a grama, os lírios e as orquídeas, o coqueiro, entre várias outras. Quais os tipos de flores das angiospermas? Hermafroditas, os monaicas são as flores que apresentam os órgãos reprodutores masculinos e femininos na mesma flor. A maioria das angiospermas são hermafroditas, como exemplo podemos citar a tulipa. Dioicas são as flores que apresentam os órgãos reprodutores masculinos ou femininos de formas separadas. Agora fique com as imagens de flores e frutos das angiospermas. Após essas imagens, estamos finalizando mais um jornal virtual. Espero que todos tenham gostado. Tenham uma boa tarde e tchau! Finalizando com essas imagens, o nosso... Meu Deus do céu, hein? Ai, Tiago, não invente mais essa não, Tiago, pelo amor de Deus, Tiago. Finalizando com essas imagens, estamos terminando mais um Jornal Nacional. Virtual! É jornal virtual! Após essas imagens, estamos finalizando mais um Jornal Virtual. Espero que todos tenham gostado e até a próxima. A próxima!